Dizem que existem 9 símbolos que abrem o caminho para o outro lado, e que aqueles que ousaram desenhá-los jamais voltaram a ser os mesmos. Durante séculos, esses sinais foram escondidos em manuscritos queimados, ocultados em bibliotecas secretas e enterrados junto aos monges que os criaram. Cada selo representa uma passagem, um estágio na dissolução da alma humana. Esses desenhos, chamados de selos da morte, não foram feitos para invocar demônios, como muitos acreditam, mas para testar os limites entre o corpo e o espírito. Segundo os antigos, quem compreendesse os 9 símbolos compreenderia também a própria essência do fim e o que vem depois dele. Hoje, quase ninguém sabe como esses sinais surgiram, nem o que realmente significavam. Mas uma coisa é certa: toda vez que um dos selos é decifrado, algo desperta do outro lado. Os primeiros registros desses símbolos aparecem entre os séculos 13 e 15, em manuscritos atribuídos a ordens que estudavam a necromancia filosófica, um tipo de magia que não buscava controlar a morte, mas compreendê-la. Essas ordens acreditavam que a morte não era um fim, e sim um portal, e que cada alma ao atravessá-lo deixava marcas, padrões de energia, formas e traços que podiam ser desenhados. Assim nasceram os 9 selos. Ninguém sabe quem os desenhou pela primeira vez. Alguns dizem que foi Aldebrandos de Lucca, um monge alquimista que desapareceu após criar um livro intitulado De Obscura Morte Sigilla. Outros afirmam que surgiram com os Irmãos do Vácuo, uma sociedade que acreditava que o silêncio era a linguagem dos mortos. Os selos foram copiados e espalhados entre grimórios como o Liber Mortem e o Clavus Tenebris, mas sempre com advertências. Aquele que desenhar os selos sem compreender seu significado será consumido pela própria ignorância. Diferente do que muitos pensam, os selos da morte não serviam para chamar espíritos, mas para refletir a alma de quem os traçava. Cada símbolo representava uma parte da jornada espiritual: a descida, o julgamento, a dissolução e, por fim, o esquecimento. O praticante desenhava o selo em silêncio, à luz de uma vela. Enquanto o traço se completava, ele meditava sobre a própria finitude. O objetivo era atingir um estado em que a mente tocasse o limite do desconhecido, o ponto em que o humano se dissolve e o inominável observa de volta. Esses símbolos, portanto, eram espelhos, não revelavam o que estava no além, mas o que o próprio ser escondia em sua sombra. Agora, revelaremos cada um dos 9 selos, não como instruções, mas como testemunho histórico do que representavam. Cada um deles é uma metáfora do que o homem precisa enfrentar antes de compreender a morte. Selo 1. O olho do silêncio. O primeiro símbolo. Um círculo cortado por uma linha vertical. Representava o instante em que o ser humano encara o vazio e percebe que tudo o que chama de vida é apenas eco. Quem contemplava este selo buscava anular o ruído interior e enxergar o nada absoluto. Selo 2. A porta invertida. Um triângulo voltado para baixo, inscrito dentro de outro maior. Era usado para simbolizar a inversão das leis, a descida do espírito para dentro de si mesmo. Diziam que quem desenhasse esse selo
ouviria um som vindo de dentro do peito, um som que não era humano. Selo 3. O véu da cinza. Um símbolo em espiral, lembrando fumaça se desfazendo. Representava o esquecimento. Os monges acreditavam que ao observar o selo por tempo suficiente, a mente começava a esquecer quem era e, por instantes, tocava o limiar da ausência. Selo 4. O espelho dos ossos. Desenhado com linhas quebradas, semelhante a uma ossada espelhada, era o selo da aceitação. O momento em que o praticante compreendia que o corpo é apenas o invólucro da experiência. Muitos afirmavam que, ao completar o traço final, o espelho interno se partia, revelando uma visão simbólica de si mesmo, em decomposição. Selo 5. A chama do vácuo. Um símbolo triangular com 3 pontos centrais. Representava o fogo que consome o que resta de identidade. Os grimórios alertavam: não há retorno após o 5º selo. Ele marcava o início da dissolução completa, o ego queimando na ausência de forma. Selo 6. A coroa fragmentada. Composto por linhas em forma de coroa despedaçada. Esse selo simbolizava o abandono do domínio humano, a entrega total. Diziam que na mente começa a perceber-se de fora. O observador se torna o observado. Selo 7. O nome esquecido. Um dos mais temidos. Representado por letras incompreensíveis e símbolos sobrepostos. Acreditava-se que, ao contemplar o 7º selo, a alma esquecia seu próprio nome, libertando-se de qualquer identidade. Os monges chamavam esse momento de morte espiritual. Selo 8. A mão invertida. Símbolo em forma de espiral aberta, apontando para o centro. Era o selo da reversão. Aquilo que sobe, desce. O que vive, morre. O que morre, retorna. Os praticantes afirmavam sentir o tempo distorcido enquanto o traçavam. Alguns relatavam sonhos com rostos que nunca haviam visto. Selo 9. O portador do último nome. O 9º e último símbolo. Representado por um círculo negro cercado por 9 linhas que giram para fora. Representava o fim absoluto, o momento em que o espírito abandona todas as formas, inclusive a da morte. Os textos antigos descrevem que aquele que compreendesse esse selo desapareceria da percepção humana. Não morreria, nem viveria. Simplesmente deixaria de existir na realidade conhecida. Durante a Inquisição, muitos grimórios contendo os selos foram queimados, mas fragmentos sobreviveram em traduções latinas e em códices de bibliotecas esquecidas. Em 1894, um pesquisador chamado Ernst Dalton afirmou ter encontrado parte de um desses livros em um convento abandonado na Baviera. Ele descreveu os selos como geometrias vivas, formas que pareciam se mover sob a luz. Pouco tempo depois, Dalton foi encontrado morto. Seu corpo estava intacto, mas seus olhos estavam completamente negros. O manuscrito desapareceu, e desde então, os selos da morte se tornaram lenda, um enigma que atravessou os séculos sem jamais ser explicado. Entre ocultistas modernos, há quem acredite que os selos não são símbolos da morte, mas da evolução espiritual.
Cada um representa uma camada de desprendimento, a morte de algo interno. O primeiro selo mata o ruído. O segundo, o medo. O terceiro, a memória. O quarto, o corpo. O quinto, o ego. O sexto, o domínio. O sétimo, o nome. O oitavo, o tempo. E o nono, a própria noção de existir. Assim, os selos da morte seriam, na verdade, selos do despertar. Um caminho simbólico de transmutação que apenas os mais preparados poderiam compreender. Os monges chamavam isso de o caminho invertido. Morrer para entender a vida. Ninguém sabe se os 9 selos realmente possuem poder algum, ou se são apenas espelhos que nos obrigam a olhar para dentro. Afinal, compreender a morte é também encarar o que há de mais obscuro em nós mesmos. E há quem diga que quando você compreende o 9º selo, ele compreende você de volta. A morte não é o fim, é apenas a lembrança do que fomos antes de existir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda busca respostas que o mundo tentou esconder. Inscreva-se no História Ancestral e continue